E aí pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a MP 927 e as alterações na área trabalhista em relação a funcionários, férias, FGTS, tá? Tá rolando muita dúvida no sentido, muito cliente perguntando. E a principal mudança dessa MP 927 era a suspensão do contrato de trabalho, que foi revogado. Então não vamos tratar muito bem desse assunto, vamos tentar ser um pouco mais rápido aqui para o vídeo não ficar muito longo. Vai permitir o adiamento do pagamento do FGTS de março, abril e maio, tá? Essas 3 parcelas de março, abril e maio, elas poderão ser parceladas em 6 parcelas, tá? Então você vai poder pegar o valor de FGTS desses 3 meses e dividir em 6, e a primeira parcela dessas 6 ser paga no dia 7 de julho, que é o mesmo vencimento da parcela de junho. A parcela de junho, ela não foi adiada e ela não foi parcelada. Então nós teremos no dia 7 de julho o pagamento do FGTS de junho, e se você parcelar os 3 meses que se passaram, a primeira parcela desse parcelamento. Tá? Outro assunto importante da MP 927 é em relação às férias. Você vai poder fazer a notificação de férias com 48 horas de antecedência. Isso significa que notificando hoje, as férias começam daqui a 2 dias. O período de férias não pode ser inferior a 5 dias. Você pode antecipar, mesmo as pessoas que ainda não têm o período aquisitivo completo, os contratos de trabalho que ainda não têm 1 ano de trabalho, você pode antecipar essas férias, e aquelas pessoas que já têm mais de 1 ano de trabalho, mas ainda não renovou o próximo período aquisitivo, já tiraram férias, mas ainda não atingiu o próximo aniversário do contrato, você também pode antecipar essas férias contando a quantidade de meses que ela tem. Então, a pessoa que tem 6 meses de contrato de trabalho, ela tem 6 dozeavos, e você pode antecipar esses 15 dias, né, a metade de 12 avos, você pode antecipar esses 15 dias e conceder os 15 dias de férias agora, antecipando o período aquisitivo dela. Tá? É diferente de antecipar o período aquisitivo futuro, que também foi permitido pela MP 927. Antecipar o período aquisitivo futuro seria a pessoa que não tem mais direito a férias, ela acabou de voltar de férias agora, ela vai ter que abrir uma nova contagem de 12 meses para ter outro direito de período aquisitivo, mas você vai colocar ela de férias, porque o seu negócio está fechado, a sua loja está fechada, você vai colocar ela de férias e você já está antecipando aquelas férias que seria daqui a 1 ano. Tá? Quando ela tiver direito a esse período aquisitivo, ela já gozou. Então você vai colocar o empregado numa condição de repente de trabalhar aí 1 ano e meio, 2 anos sem tirar férias novamente. Tá? O pagamento das férias vai poder ser postergado para o 5º dia útil. Fora do regime aí da MP 927, dentro da pandemia, as férias ela tem que ser paga 2 dias antes do início das férias. Né? Então você tem que antecipar o pagamento da remuneração de férias. Com a MP você vai poder pagar depois das férias ou no próximo 5º dia útil ao mês de concessão das férias. Se você conceder férias agora, em março, você vai pagar no 5º dia útil aí de abril, mas se você conceder no 1º de abril, você vai pagar as férias ao empregado no 5º dia útil de maio. Tá? 1/3 adicional de férias, ele vai poder ser pago durante o ano até o vencimento do 13º, que é no dia 20 de dezembro. Então você paga as férias do empregado hoje, tá? Sempre no regime de calamidade, tá? Quando acabar a calamidade, essas regras vão paralisar. Você pode pagar esse 1/3 de férias junto com o 13º no dia 20 de dezembro. E aí cabe ao empregador durante o ano, se ele quiser pagar em agosto, quiser pagar em outubro, ele pode fazer o pagamento desse 1/3 de férias que é devido para o funcionário, ou ele pode segurar esse pagamento até o dia 20 de dezembro. Não pode passar do dia 20 de dezembro porque vai incorrer em multa pelo atraso no pagamento de verba. Os trabalhadores que estão no grupo de risco em relação à doença, né, o diabético, asma, os idosos, os trabalhadores que estão no grupo de risco, eles possuem prioridades, né, nessas férias. Então, atente-se ao permitir que eles entrem numa situação de prioridade para tirar férias, ao invés de deixar eles trabalhando, porque eles podem se sentir lesados em relação a isso. Tá? As atividades de saúde, os laboratórios, as clínicas, os hospitais que precisam continuar o funcionamento para atender a população,
eles podem suspender as férias que já estavam notificadas e podem suspender as licenças concedidas, né? Eu tenho um funcionário que está de licença porque ele está fazendo mestrado, está estudando, pode cancelar a licença e voltar com o cara para o regime de trabalho, tá? As férias coletivas, quando a empresa paralisa por completo, não precisa mais fazer a comunicação prévia ao sindicato ou ao Ministério do Trabalho, você só precisa fazer a comunicação aos seus funcionários com 48 horas de antecedência. Fora do regime de calamidade, você tinha que coletivamente assinar um termo com o Ministério do Trabalho para poder dar férias coletivas, fechar a empresa inteira. Não precisa fazer isso no regime da calamidade nesse momento, tá? As férias podem ser fracionadas em 3 partes, mesmo as coletivas. Antes só era permitido 2, então pela MP 927 pode fracionar ela em 3, respeitando o mínimo de 5 dias, tá? Qual é a vantagem de colocar os funcionários em férias? Olha, meu comércio está fechado, eu preciso dessa equipe e se eu deixar eles em casa sem trabalhar, eu vou ter que pagar os salários dele, o contrato de trabalho não foi suspenso, tá? Eu não posso demiti-los porque eu investi nele, dei treinamento, eu não vou demitir meus funcionários, eu espero que meu comércio volte a funcionar. Então você traz as férias para esse momento agora, colocando 10, 20, 30 dias de férias, inclusive quem não tem direito aquisitivo, você traz eles para férias nesse momento. Isso vai te dar a garantia de quando acabar a calamidade, você vai ter um período longo aí dos funcionários trabalhando sem que você se preocupe, eu preciso dar férias para o funcionário porque ele já está no direito dele, senão vai somar com outras férias. Não, você já antecipou as férias, tá? As férias não eram permitidas fazer o antecipamento, então quando isso acontecia, se houvesse rescisão, você não podia descontar as férias do empregado. O empregado que tinha as férias antecipadas, por qualquer motivo, se ele fosse demitido, ele ganhava isso de bônus. Agora, antecipando as férias, se houver uma rescisão, se houver uma demissão, se ele pedir demissão, você pode descontar dele as férias que você antecipou, tá? A MP vem para dar essa segurança na manutenção dos empregos. Outro assunto tratado pela MP é a antecipação dos feriados. Você pode antecipar os feriados não religiosos. O que isso significa? Eu posso pegar o 7 de setembro, eu posso pegar o Tiradentes, enfim, qualquer feriado que você tenha que não seja feriado religioso, e falar para o funcionário, olha, segunda-feira você não vai trabalhar, não tem regime home office, você está folgando, mas nós estamos compensando essa folga com o dia 7 de setembro, você vai trabalhar no dia 7 de setembro, você vai trabalhar no dia do Tiradentes. Tá? Então, para o comércio que abre 7 dias por semana, inclusive sábado e domingo, isso é bom, porque mesmo que o feriado caia no sábado, você vai poder botar o funcionário para trabalhar. É um pequeno ajuste financeiro no fluxo de caixa das empresas, mas pode funcionar, e aí tem que entender o tamanho da tua equipe. Tá? Os feriados religiosos, eles só podem ser compensados dessa forma se você e o empregado entrarem no acordo. O empregador e o empregado precisam tratar isso de comum acordo, o acordo sempre por escrito, ter isso registrado, tá? Então, outro assunto que a MP 927 também aborda é o assunto do momento das empresas, que é o teletrabalho, né, o famoso home office. Fica autorizado a notificação para trabalho de home office, dispensado o registro contratual disso, né? As empresas não estão obrigadas a ter um registro contratual do formato de trabalho em home office, eles só precisam notificar o empregado e passar para ele as instruções de como vai ser o trabalho home office nesse período de calamidade, né? Antes, para você conceder o home office, você tinha que ter um aditivo contratual ou no próprio contrato de trabalho a previsão de como isso ia acontecer. Esse termo contratual está dispensado pela MP 927 dentro do regime de calamidade. Tá? Você pode fornecer equipamentos para o funcionário sem que isso adicione verba salarial, e está permitido também o teletrabalho de aprendizes e estagiários. Então, se você tem estagiários, aí você tem contratos de trabalho, você pode passar para ele o funcionamento do teu home office aí. A questão de banco de horas, está autorizada a adoção de banco de horas via acordo coletivo ou individual, ou seja, você pode aplicar banco de horas com um funcionário só, você pode aplicar banco de horas com grupos de funcionários,
ou você pode fazer um banco de horas com toda a tua empresa, tá? O banco de horas antes ele era exclusivo para o coletivo ou por departamento, tá? Mas era mais aceito o coletivo. As compensações elas vão poder acontecer nos próximos 18 meses após o fim da calamidade. Tá? Como é que funciona o banco de horas na prática? Você tem uma rotina de trabalho de 8 horas por dia, você vai reduzir 2, então o funcionário vai trabalhar 6 horas de home office e ele está te devendo 2 horas. A cada dia que passa de trabalho, que você reduziu a carga horária de 8 para 6, ele está negativo em 2 horas e você vai cobrar dele essas 2 horas. Quando acabar a calamidade, ele vai pagar essas 2 horas em trabalho num período de 18 meses, tá? Respeitando o limite máximo da carga horária de 10 horas por dia. Então não adianta falar que ele vai pagar 6 horas adicionais por dia se isso estoura o limite diário de 10 horas de carga horária. Tá? Inclusive, os funcionários que estão em casa hoje, sem trabalhar, porque a tua operação não permite, você é um comércio, né? O caixa da loja não tem como trabalhar de casa, de home office, mas ele tá em casa, ele está recebendo o salário dele, esperando voltar ao funcionamento, e a cada dia que passa ele tá negativo em 8 horas de trabalho. Ele não cumpriu com as 8 horas de hoje, ele não cumpriu com as 8 horas de amanhã, então ele está negativando essas 8 horas no banco de horas. Quando a tua loja voltar a funcionar, você vai refazer a escala de trabalho dele para que ele pague essas horas negativas, tá? Respeitando o limite máximo de 10 horas por dia. Algumas exigências de segurança e saúde foram dispensadas. Está suspenso o exame admissional e periódico, então você pode fazer a admissão de novos empregados sem o atestado médico admissional, e algumas atividades que exigem exames periódicos de renovação não precisa fazer nesse período de calamidade, tá? Nossa, Thiago, mas com essa crise, como é que eu vou admitir um funcionário? Estão existindo admissões, sim, existem setores prioritários que precisam produzir mais para ajudar a crise, né? Indústria de embalagem está produzindo mais por causa do álcool em gel, e a própria indústria que faz o álcool em gel está produzindo mais, então está tendo admissão, sim. Os exames demissionais, quando existe a demissão, não vão ser exigidos no momento da demissão, mas eles precisam ser providenciados no prazo de 60 dias após fim da calamidade. Então, as demissões que acontecerem hoje acontecem sem o exame demissional, mas o exame precisa ser providenciado dentro de 60 dias após o regime de calamidade, tá? Fica dispensado o exame demissional para aquele empregado que tem um exame feito no prazo de 180 dias para trás. Então, um empregado que foi admitido e tem o exame admissional dentro de 180 dias, na demissão agora, como está dentro dos 180 dias, não precisa fazer outro exame, tá? E todas as atitudes e ações que as empresas tomaram, que os empresários tomaram para poder realocar o seu negócio aí e garantir a saúde financeira do negócio, se você tomou uma decisão que era contrária à CLT naquele momento, mas a MP agora permite, você fica tranquilo que você não vai ter problema em relação à sua decisão. Se você tomou uma decisão que ainda continua sendo impeditiva, mesmo com essa MP, então você tem aí o risco de ter tomado a decisão contrária ao que estava previsto na legislação. Quem colocou o pessoal em férias sabendo do risco que não estava notificando com 30 dias, mas se notificou com 48 horas, beleza. A MP, de certa forma, está passando para você que você pode ficar despreocupado, que você não vai ser penalizado quanto a isso, tá? No mais, a gente continua aqui no trabalho em home office. Chamem a gente para tirar as dúvidas. Esse assunto eu tenho certeza que não aborda só os nossos clientes, pode abordar os seus amigos, os seus familiares, então pode compartilhar o vídeo com eles e passar a nossa mensagem, o nosso resumo aqui da MP 927, tá bom? Um abraço a todos e a gente volta a se falar.